como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Graças e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aí na sua casa, do seu trabalho, acompanhando mais um culto, Atos 8. Tivemos nas últimas 2 semanas a participação do nosso querido seminarista Tiago Coutinho, trazendo o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Gênesis. E estamos bem felizes com o feedback que os irmãos estão dando com relação ao nosso culto da quarta-feira, nosso culto de estudo bíblico. Estamos felizes porque estamos completando hoje um mês de estudo. Então foram aí 5 quartas-feiras que, com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor, pudemos avançar muito com relação ao estudo bíblico. E o feedback dos irmãos tem sido assim algo maravilhoso. Pessoas de vários lugares acompanhando o nosso culto, não só na quarta, porque às vezes tem algum compromisso na quarta-feira, mas na quinta, na sexta, o irmão Jorge compartilhou comigo, caminhando na praia, colocou ali o fone, foi aproveitando ali a sua caminhada com o estudo que o irmão Tiago trouxe. É claro que o nosso estudo não é um estudo exaustivo, porque se assim fosse, nós teríamos cada capítulo aí pelo menos uns 3 ou 4 cultos para estarmos estudando um só capítulo. Mas a ideia que nós temos é que possamos dar um caminho, dar um norte sobre o estudo bíblico que você tem que desenvolver dia após dia na sua vida. Então é muito legal, porque, por exemplo, estudamos a semana passada Gênesis 4 com o Tiago e tivemos a semana toda para pesquisar em outros textos também, para que a gente possa estar nos aprofundando ainda mais no texto bíblico, nos aprofundando ainda mais na questão do conhecimento bíblico, para chegar na outra quarta-feira e termos ali Gênesis 5. Isso é fantástico, porque temos aí uma semana toda para nos aprofundarmos. E eu já coloco aqui para os irmãos de enviar suas perguntas, né? Podem enviar suas perguntas, com certeza, envie suas perguntas para a gente, para tirar dúvida. Eu estou conversando com Carla a possibilidade de nós termos um e-mail somente do Atos 8. Então, você tem alguma dúvida, você vai mandar um e-mail e ali um dos nossos seminaristas, ou Evaldo Júnior, Tiago, Marquinhos, próprio Elias, Messias, Iude, estarão ali tirando algumas dúvidas, até o próprio pastor também, tirando algumas dúvidas com relação àquelas questões que você colocou sobre aquele capítulo. Então, nós estamos avançando com relação a isso. É bom falarmos que o que nós queremos trazer aqui, aproveitando que nós estamos no início dessa caminhada, uma caminhada que vai durar aqui alguns anos, o que nós estamos tentando trazer é um aprofundamento e passar uma visão não só devocional da Bíblia.
Não só aquela leitura que você lê aquele texto, Deus fala ao seu coração e você vai para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Não. A gente está trazendo uma leitura assim porque é uma leitura simples. A gente está tentando estudar a Bíblia de uma forma simples. Mas nós queremos, sem dúvida nenhuma, trazer uma questão mais acadêmica, ou seja, pegando alguns pontos bem particulares da Bíblia que muitas vezes não se fala no culto por conta de uma profundidade e trazer. É lógico que a gente não vai trazer aqui um curso de teologia, a ideia não é essa, mas o que a gente puder fazer para trazer uma questão mais concisa, mas com a substância maior teológica, isso a gente vai fazer. Agora eu queria deixar duas coisas só. Primeiro é que nem sempre nós traremos aqui as respostas para todas as perguntas, né? O pastor Ney Ladeia, geralmente ele fala que nós não devemos ser os investigadores da palavra de Deus. Então existem coisas realmente que está ali, mas de difícil interpretação, ou com várias interpretações, ou que não tem nenhuma indicação, por exemplo, qual era o espinho na carne de Paulo. Alguns teólogos trazem algumas questões, mas ainda não é uma coisa batida que as pessoas realmente sabem o que é. Mas tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para trazer para o povo, para a Igreja da Lagoa e para os irmãos amigos que estão acompanhando, com certeza a gente vai estar fazendo isso, e isso aí é a nossa missão. A outra questão é isso que eu também falei, mas de uma outra forma, que vez por outra nós estaremos trazendo aqui visões de teólogos proeminentes, ou seja, aqueles teólogos que a gente entende são teólogos bíblicos, são pessoas centradas na Bíblia, são pessoas que têm um entendimento não de uma teologia liberal, mas de uma teologia bíblica. Então existem pontos, inclusive a gente vai trazer um ponto desse hoje, que a gente vai estar trazendo para os irmãos a visão deles, tá? Então a ideia é essa. Mas sem mais demoras, eu queria que os irmãos abrissem nas suas casas Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Bênção de Deus estar aqui com vocês novamente. Daqui a algumas semanas a gente vai estar estudando também aí com o nosso irmão Elias, nosso irmão Evaldo, o Messias. Eu estou convidando outras pessoas de fora também para estar tendo essa oportunidade de estar trazendo textos aqui da parte de Deus para os irmãos, tá? Bom, nós estaremos estudando capítulo 5 e capítulo 6 de Gênesis. O capítulo 5 nós veremos hoje por completo, apesar de ser muito extenso e de uma profundidade teológica muito grande, mas conseguiremos trazer aqui pelo menos as partes mais importantes. Porém, o capítulo 6 nós vamos dividir em duas partes. Então, na próxima semana você vai ter capítulo 6, parte 1, e na outra semana, ou seja, daqui a 15 dias, capítulo 6, parte 2, porque esse capítulo 6 ele é muito conciso, então a gente tem que separar um pouco, porque ele é muito extenso e com uma profundidade teológica muito grande, porque fala de uma marca e de um período da nossa humanidade, que é a Arca de Noé. Bom, meus irmãos, sem mais demora, eu queria que os irmãos abrissem nas suas casas Gênesis capítulo 5. É o texto que nós vamos estudar hoje. Gênesis capítulo 5. Interessante que quando eu comecei a estudar esse texto, eu tive a mesma impressão, muitas vezes, que os irmãos têm. Foi a primeira vez que eu estudei esse texto assim, de forma mais aprofundada. E recebi algumas mensagens nas últimas semanas perguntando assim: pastor, quem é que vai estar dando o capítulo 5 de Gênesis? Eu disse, sou eu. Ele falou assim: poxa, mas tem coisas interessantes ali, porque eu achei um capítulo assim tão chato, tal. E de fato, se você for ler de uma forma mais devocional, sem se aprofundar, fica uma coisa muito repetitiva, porque alguém gerando alguém até tantos anos e tal. Mas esse capítulo 5 de Gênesis é um capítulo maravilhoso, porque ele fala da genealogia de Adão, até chegar a Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé. Então ele mostra ali uma linha de sucessores até chegar àquela família, que é a família que nós vamos ver no próximo capítulo, que é o capítulo 6, que nós estudaremos em duas partes. O capítulo 6 nós estaremos estudando em duas partes, capítulo 6 parte 1 na próxima semana, capítulo 6 parte 2 daqui a 15 dias, porque é um texto muito pesado, então a gente vai dividir para a gente esmiuçar bem. Então fala sobre essa genealogia da família de Adão até chegar Noé. Tem muita coisa interessante nesse texto. Mas esse texto, capítulo 5 de Gênesis, eu vou ler aqui os primeiros versículos, que diz assim: este é o registro da descendência de Adão.
Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os apresentou e os chamou homem. Inicialmente a gente vê que esse texto, o capítulo 5 de Gênesis, ele tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é a valorização da raça humana. Mas por que a valorização da raça humana? É porque nos 5 primeiros capítulos de Gênesis, em 5 capítulos, 3 deles, o Deus orienta Moisés a escrever sobre a criação, a formação do homem. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5. Então, num período muito curto de tempo, o mesmo assunto é tratado 3 vezes. Isso aí é Deus dando ênfase à criação da humanidade. O segundo objetivo é a indicação do nascimento de Sete, filho de Noé. Que ele trouxe essa realidade de que através da descendência, eu falei Noé, mas não é Noé, de Adão, através da descendência de Adão viria Jesus Cristo. Porque lá na frente a gente vai ver que ele foi gerando até chegar a Noé, que aí depois veio o povo de Israel e por fim Jesus Cristo. E a última é que aponta, esse texto, esse capítulo 5 aponta de que mesmo que a morte seja algo natural para o ser humano, nem sempre ela vence. A gente vê a primeira vez a morte sendo vencida ali naquele momento. Já no versículo 1, nós observamos o seguinte, que diz o relato bíblico: este é o registro da descendência de Adão. Alguns historiadores, teólogos historiadores, dizem que este texto é um texto que, quando Moisés escreveu para que ele ficasse registrado, é um texto que na mente do povo de Israel, lembre-se que quem escreveu os 5 primeiros livros foi Moisés, então o povo já tinha uma caminhada, o povo já tinha saído do Egito, o povo já estava nessa caminhada sentido a terra prometida. Então essa parte, esse capítulo 5 era como fosse algo já na mente deles. Eles já sabiam disso, é como fosse um pequeno formulário do entendimento que eles tinham da genealogia de Adão. Então, quando Moisés escreveu, foi acrescentado isso. Não é que esse texto foi acrescentado depois, nada disso, ou que já estava escrito, não. É algo que provavelmente era bem conhecido do povo, por conta dessa ênfase que ele dá já no primeiro versículo. E quando a gente continua, por exemplo, no versículo 3, encontramos ali o primeiro grande problema, que é o problema da longevidade. Como aquelas pessoas viviam tanto? Porque, por exemplo, Adão, como diz aqui, ele gerou seu filho aos 130 anos, depois viveu mais 800 anos, ou seja, morreu com 930 anos. Como é que as pessoas viviam tanto? Matusalém, por exemplo, que viveu 969 anos. Como é que as pessoas viviam tanto desse jeito? E aí existem algumas teorias, e aí eu vou trazer aqui para vocês. A primeira teoria que fala é que, de fato, essa idade era uma idade literal, ou seja, as pessoas viviam realmente aqueles anos, aquela quantidade de tempo que estava ali apontada na Bíblia. E Deus proporcionava esse tempo todo por um motivo, ou pelo menos por alguns motivos. Eu vou trazer aqui a visão de alguns teólogos. A primeira visão que se diz é que é para que fosse cumprida a ordem que Deus deu de multiplicar a população, o ser humano, a humanidade na Terra. Então, quanto mais tempo você ficava vivo, mais você conseguia reproduzir filhos e mais filhos e mais filhos. Essa é a primeira teoria. A primeira teoria ligada também a que a idade era de forma literal. Se está dizendo ali que Matusalém viveu 969 anos, é porque ele viveu 969 anos. E uma segunda teoria do porquê Deus fez isso era por conta da questão da transmissão da história. É muito simples. Não havia escrita naquela época, então tudo que acontecia era uma transmissão oral. A tradição era transmissão oral. Então o pai falava para o filho, que falava para o neto, e por aí vai. Só que a gente sabe que muitas vezes isso falha. Se você for pegar uma história que seu bisavô contou para o seu avô, contou para o seu pai, contou para você, que você vai contar para o seu filho, muitas vezes algumas coisas se perdiam nessa transmissão. Então o ser humano ele vivia muito para que aquela pessoa que viveu aquela história pudesse contar de forma muito real, de forma muito
viva do que tinha realmente acontecido. E é interessante isso, porque quando a gente vai fazer os cálculos, nós vamos fazer os cálculos aqui da idade daquelas pessoas. Por exemplo, Adão, ele viveu praticamente até o nascimento de Noé. Veja só. Então ele viveu 930 anos. Então quando Noé nasceu, poucos anos antes, Adão tinha morrido. Então o primeiro homem, ele consegue viver todo esse tempo, quase 1000 anos, tá? E aí ele vai contando para as pessoas da geração toda aquela experiência que ele teve no jardim, da queda, de tudo isso. Então a memória de tudo que ele passou fica muito viva. Então aquelas pessoas conseguem passar com fidelidade para frente. Então por isso que quando chega em Moisés, por exemplo, Moisés ele começou a escrever 500 anos depois de Abraão. Ou seja, um monte de tempo. Só que a história estava muito viva. Por que muito viva? Porque Noé, lembra Noé da arca que a gente vai falar na próxima semana? Noé, ele viveu também muito tempo e ele viveu praticamente, assim, ele morreu praticamente anos depois ali do nascimento de Abraão. Então, tanto Adão chegou bem perto de Noé, quanto Noé, depois que saiu da arca, chegou pertíssimo de Abraão. Então, a história que foi contada para Noé estava muito viva no coração e na mente dele. E ele pôde contar essa história até praticamente a próxima geração, que foi a geração de Abraão. Uma prova teológica, bíblica, de que esse tempo todo era um tempo dado por Deus, é que em Gênesis 6:3, a gente vai ver isso a semana que vem, mas em Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Então ele só viverá 120 anos. Então Deus coloca ali um limite na questão da idade do ser humano. Essa é a primeira teoria, uma primeira tese de que aquele tempo de fato é um tempo literal, ou seja, as pessoas de fato viviam aquele tempo todo e tinham os motivos, o porquê Deus sustentava a vida daquelas pessoas. Uma outra tese também sobre essa questão do tempo de vida, também literal, ou seja, o homem também viveu todos esses anos. Porém, alguns teólogos vêm dizendo que o tempo do ano, os dias do ano era diferente. Então a gente tem no nosso calendário 365 dias, não é? Então eles entendem que, não, eles viveram lá, sei lá, 900 anos, só que os anos eram contados de forma diferente, tinha 70 dias um ano, 120 dias um ano. Então, meus irmãos, se você para pensar um pouquinho, mesmo que o ano tivesse 120 dias apenas, não tivesse 365, Matusalém viveu 318 anos, é muito tempo. Então, de uma forma ou de outra, é muito tempo de vida. Existe também uma outra teoria que diz que, de fato, eles viviam muito e viviam esse tempo, só que isso aí não era o tempo de vida da pessoa, mas sim do seu clã, ou seja, da sua família, aqueles mais próximos. Então, por exemplo, ele vem dizendo que a família de Adão viveu 930 anos aqui na Terra, porque depois outros casaram-se com outros, que casaram-se com outros, daqui a pouco a família que levava o nome dele mais próximo ali já não existia, e isso durou 930 anos. Essa teoria ela cai por terra porque quando a gente vai estudar a genealogia, por exemplo, do seu filho Sete, a gente vê que chegou até Adão, que chegou também nos seus filhos, que chegou a Abraão, que chegou a Jesus Cristo, que chegou nos dias de hoje. Então essa teoria é uma teoria que ela é muito, muito furada. Interessante nessa questão da genealogia é que os patriarcas, aqueles primeiros homens que viveram ali, eles viveram em média 800 anos. Mas interessante também que nesse capítulo 5, mesmo eles vivendo tanto, a morte era muito presente. A morte, por conta do pecado, se tornou muito presente na vida daqueles homens. Por que presente? Porque a gente vê a partir do versículo 3. Se você vê a partir do versículo 3, é interessante porque, veja só, é um cálculo muito simples, mas veja como o autor, ele coloca aqui de uma forma que ele dá uma ênfase muito grande à questão da morte. Veja só, versículo 3 diz assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Preste atenção, ele diz: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu.
ele coloca aqui a última palavra, a última afirmação do versículo 4 de que Adão morreu. Mas já estava subentendido isso. Porém, o autor, ele dá uma ênfase muito grande, e não só aqui, ele dá uma ênfase muito grande em todo o capítulo, porque se você for no versículo 6 e 7 e 8 a mesma coisa, no versículo 11 a mesma coisa, no versículo 14 a mesma coisa, 17, 18, enfim, ele vai até o último, 31, falando a mesma coisa. Ele diz: alguém gerou alguém por tantos anos, e depois disso já deixa subentendido que ele morreu, mas mesmo assim ele confirma sobre a morte, ele ratifica a questão da morte. Então você vai ver, morreu. É uma lição, porque entre aqueles homens já existiam homens proeminentes, líderes de uma nação que estava surgindo, líderes de um povo. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa proeminência, mesmo tendo essa força, mesmo sendo os líderes, a Bíblia deixa clara que aqueles homens também experimentaram a morte. Um forte paralelo também existe aqui nesse capítulo 5. Se você voltar um pouquinho, e voltamos ali ao versículo 3, veja, a gente ainda está no começo, que é o versículo 3. Se a gente volta ali no versículo 3, você vai ver o seguinte: Adão dizendo, o Moisés escrevendo que aos 130 anos Adão gerou um filho, e aí veja que interessante, porque ele diz assim, olha, ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Vocês lembram que quando Deus formou o homem, também formou desse jeito, a imagem e semelhança de Deus? E aqui vem dizendo que Sete, ele foi formado à imagem e semelhança do seu pai Adão. Mas esse paralelo é para ratificar. Isso que nós chamamos em teologia é a ratificação, ou seja, a confirmação do estado de queda. Ou seja, aquele homem que estava nascendo, aquele filho que estava nascendo de Adão era um homem segundo a sua imagem e sua semelhança, que era uma imagem e semelhança de pecador, de homem caído. Diferente de Deus, que quando criou o homem sem pecado, agora é criado um homem, é formado um homem com pecado. E isso é interessante, porque o que ele está tentando dizer é o seguinte: Sete foi formado segundo a imagem e semelhança de Adão, ou seja, um homem pecador. O que ele quer dizer? O seu filho leva também a semente do pecado. E isso é muito simples de nós observarmos, principalmente os pais. Por exemplo, é muito comum ter crianças brincando e ali tem um brinquedo e a criança bem pequena, ela não querer dividir o brinquedo com a próxima, a sua amiguinha que está brincando, seu amiguinho. Ela já diz, é meu, e segura. É muito comum, mesmo sem o entendimento, a criança querer bater no pai, no rosto do pai, no rostinho do irmão e tudo. E ela não aprendeu isso de ninguém, ela não viu isso em ninguém, mas ela traz isso com ela. Então, lá na frente nós vamos ver sobre essa questão da transmissão do pecado. Será que nós de fato nascemos pecadores ou nos tornamos pecadores? Será que tem possibilidade de a gente não pecar? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas aqui já está pontuando de que Sete nasceu em imagem e semelhança de Adão, ou seja, um homem pecador. Meus irmãos, e aí, a partir do versículo 3, segue-se toda uma condução natural de pecado, uma condução natural de tudo aquilo que deveria acontecer para aquela humanidade. Após uma sequência natural de vida, de reprodução, de nascimento e de morte, eis que surge algo que é fora do normal, fora do natural. Eis que surge um personagem chamado Enoque. No versículo 21, conta aqui que aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse texto é muito interessante porque nós conseguimos aprender muitas coisas com Enoque. Primeira coisa que a gente aprende é que Enoque é o primeiro personagem que não conheceu a morte. É o primeiro personagem que não conheceu a morte. Existe outro também que não conheceu a morte, que foi Elias. Elias foi arrebatado também, assim como Enoque, que foi transladado, foi tomado para Deus. Além dessa questão, o próprio nome dele já dava uma lição muito interessante para a gente. O nome dele, de Enoque, é dedicado, ou seja, no sentido de consagrado.
A Bíblia revela que esse homem andou com Deus. Não quer dizer que os outros não tivessem andado com Deus. A gente acredita que os outros antes dele também tinham andado com Deus, mas ele andou com Deus de uma forma diferente, de uma forma especial. O autor desse comentário bíblico é uma coleção que eu tenho, e aqui esse comentário bíblico ele vai de Gênesis a Deuteronômio. Matthew Henry é um teólogo antigo, muito bom, mas os seus escritos, seus comentários sobre a Bíblia, ela é muito atual, e ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, como Enoque não viveu como os outros homens, ele também não morreu como os outros homens. E nós conseguimos aprender uma coisa muito, muito especial, algumas coisas muito especiais com Enoque. Primeiro, no versículo 22, diz que ele começou essa caminhada especial, andando com Deus, após o nascimento do seu filho. Então, após o nascimento de Matusalém, ele passou a andar com Deus. Não é que antes ele não estava andando, ele poderia estar andando como qualquer outra pessoa estava, mas houve esse nascimento desse filho. E a gente não sabe como foi esse nascimento desse filho, podia ser algo inesperado, enfim, mas marcou a vida dele, foi um marco espiritual para ele, porque depois ele passou 300 anos andando com o próprio Deus. Muitas vezes isso acontece com as nossas vidas. Muitas vezes a gente passa a caminhar com Deus de uma maneira mais íntima depois que algo acontece, depois que algo muda na nossa vida. É o nascimento de um filho, é a perca de um emprego, enfim, é a morte de alguém, enfim, é uma mudança de local, uma mudança de igreja, é o começo de um relacionamento, é o fim de um relacionamento. Algo muitas vezes acontece na nossa vida. Algumas coisas acontecem na nossa vida para marcar a nossa vida, e dali por diante a gente começar a andar com Deus. E aí eu fiquei me perguntando essa semana, na minha vida aconteceu isso. Na minha vida aconteceu de eu estar andando com Deus de uma maneira muito distante. O que a gente vai ver daqui a pouco aqui. É como Deus estivesse lá na frente e eu estivesse apenas seguindo Ele. Mas aí algo acontece na minha vida que agora eu vou andar com Ele. E quando o autor ele fala aqui, e aí, meus irmãos, é bem mais complicado, porque o Antigo Testamento está em hebraico, e a gente procurar texto no hebraico para fazer a ligação com o português, com o latim, é bem mais complicado muitas vezes. Mas quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não é que ele seguiu a Deus, nem é que ele tentou caminhar com Deus, não. O andar com Deus é ao lado. Tanto é que alguns autores dizem que a gente poderia ler esse texto de uma forma diferente. A gente poderia colocar Deus como aquele que realiza a ação. Por exemplo, a gente poderia dizer que Deus andou com Enoque. Por quê? Porque a gente só anda com alguém com o consentimento dele. Por exemplo, o Alisson está aqui gravando o nosso vídeo aqui na parte técnica. Eu só consigo andar com Alisson se Alisson tiver o consentimento, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai andar comigo, não vai caminhar comigo dia após dia, e principalmente durante 300 anos. Então, isso é uma realidade. Então, o fato de Enoque andar com Deus mostra que ele estava caminhando com Deus lado a lado e com o consentimento do Senhor. Quando Enoque caminha com Deus e é registrado aqui por Moisés tantos anos depois, mostra que aquele homem foi um homem importante naquela época. Por quê? Ele estava ensinando algumas lições às pessoas ali daquele tempo. Estava ensinando, por exemplo, sobre a verdadeira religião. Pode ser que aquelas pessoas ali conhecessem o que era religião de uma forma muito distante de Deus, mas aí Enoque estava dizendo que a verdadeira religião é uma religião que se tem que caminhar com Deus todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, não é quando eu preciso ou quando eu não preciso, não é só no final de semana na igreja, mas caminhar com Ele todos os dias. Outra lição que Enoque dá é que Enoque andou com Deus de uma forma que Deus já o tomou por si. E aí alguns autores, inclusive o Matthew Henry, ele vem falando isso, de que o que se dá a entender é que Enoque estava caminhando com Deus aqui na terra de uma forma tão maravilhosa como estivesse caminhando com Deus no céu. E aí Deus o tomou para si. Algo interessante também na vida de Enoque é que ele viveu 365 anos. Você lembra que a gente falou? Ele viveu 65 anos e aí o seu filho nasceu. E depois que seu filho nasceu, ele passou a andar com Deus mais 300 anos.
Ou seja, ele viveu 365 anos. Porém, no início desse estudo eu falei que a média da idade daquelas pessoas era em torno de 800 anos. Por que foi que Enoque viveu tão pouco tempo? O que foi que aconteceu que ele viveu praticamente menos da metade do tempo que vivia aquelas pessoas? A Bíblia não relata exatamente o porquê, mas ela aponta algumas coisas. E a gente vê isso durante todo o livro, durante toda a Bíblia. A gente vê, por exemplo, de que esse mundo é um mundo que jaz do maligno, e já era naquele tempo. Por que naquele tempo? Porque quando Enoque morreu, pouquíssimo tempo depois veio o dilúvio. E o dilúvio veio por conta do pecado. A gente vai ver isso na próxima semana. O dilúvio veio por conta de um tremendo pecado. A humanidade estava afundada no pecado. E aí veio o dilúvio ao ponto de Deus, a gente vai ver também, se arrepender de ter feito o homem, ter criado o homem, e Deus destruir tudo ali e tal. Então a humanidade estava afundada no pecado. E existia na humanidade uma pessoa que caminhava ao lado de Deus. Então, o que dá a entender é que este mundo não era digno mais de ter Enoque habitando nele. Essa é a primeira tese que é levantada. A segunda é de que Enoque tinha uma missão, que era mostrar àquelas pessoas o que era a verdadeira religião, o que era andar com Deus, o que era ter um relacionamento íntimo com Deus. E ele foi mostrando isso de geração em geração, de geração em geração, até que aquelas pessoas já sabiam como é que isso acontecia, mesmo que não seguisse. Então a missão de Enoque foi realizada, e aí ele partiu tão cedo. Acontece isso às vezes com o povo de Deus. É impressionante como, vez por outra, a gente ouve dizer que alguém que era tão envolvido na obra, tão envolvido na missão, por alguma coisa deixou esse mundo. Lembro-me que há algum tempo atrás, uma viagem missionária, numa volta, na realidade não foi uma viagem, mas foi uma incursão missionária de uma família, e aí houve um acidente e uma jovenzinha, 14, 15 anos, que tinha uma vida muito envolvida, pregava nos lugares, tudo, veio a falecer, e aí aquela tristeza, tão jovem, mas muitas vezes a missão que Deus colocou para ela aqui nesse mundo, ela já cumpriu, e aí o fruto fica maduro e Deus recolhe para si. Bom, meus irmãos, entender essa questão da história de Enoque é maravilhoso, porque a gente aprende muita coisa com ele, a gente aprende o caminhar com ele, a verdadeira religião, a gente entende que seu nome é o escolhido, é aquele que é o dedicado, é aquele que é consagrado. A gente aprende que, assim como ele teve uma missão, nós também o temos. Já para finalizar o nosso estudo de hoje, no versículo 28, temos pela primeira vez o relato do nome de Noé. Noé, o seu nome significava repouso. Já existia uma promessa de que aquele homem traria um renovo, um repouso, uma tranquilidade, uma paz para a humanidade. Ele só não sabia que seria depois de um grande dilúvio. Lameque, seu pai, relata como já era o trabalho ali por conta do pecado. Entenda que o homem, ele tinha uma vida muito boa no paraíso. E 5 capítulos depois a gente vê aqui Lameque falando como é que estava a situação daquele povo por conta do pecado. Porque Deus disse que o homem agora tiraria seu sustento do trabalho, do suor do seu rosto. E ele fala aqui no versículo 29, quando diz: deu-lhe o nome de Noé e disse: ele aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ele aliviará do nosso trabalho. Ou seja, o povo, já no início da humanidade, já estava sofrendo muito por conta do trabalho. Sofrimento nas mãos, uma corrida desenfreada para poder se sustentar, para poder viver, para poder ter alguma coisa de que se alimentar. Isso tudo foi por conta da consequência do pecado. Bom, meus irmãos, esse aqui foi o Atos 8, Gênesis capítulo 5.
Podemos aqui navegar um pouco sobre Adão, sua genealogia, Sete, seu filho que traz ali a linhagem que chegaria até Jesus Cristo. A gente conseguiu ver, conversar e estudar um pouco sobre Enoque, algumas lições preciosas, e fechamos esse estudo de hoje com o início ali falando do nascimento de Noé. E aí a próxima semana, se Deus quiser, estaremos pegando o próximo capítulo, capítulo 6, parte 1, porque nós vamos dividir em duas partes para ficar algo bem conciso aí, para que os irmãos possam aproveitar. A gente vai fazer uma oração nesse momento. Eu queria que você estivesse orando por esse momento da vida da igreja, por esse culto que tem sido uma bênção. Estamos tentando melhorar dia após dia. Hoje nós estamos num cenário diferente. Aqui é a minha sala do seminário, né? A sala onde eu trabalho aqui no seminário, com alguns livros, algumas canecas que eu ganho, as outras estão ali. E é uma benção poder ter aqui o apoio do pessoal da técnica, do Comunica, a Alisson aqui nos abençoando. Então baixa tua cabeça aí com tua família, onde você estiver, e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento na tua presença. Eu te louvo, te agradeço porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que está presente em todos os momentos. Pai, eu te louvo porque o Senhor tem dado a oportunidade, a rica oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. É fantástico, Pai, quando nós nos debruçamos no entendimento bíblico e tentamos trazer aqui da melhor forma, da forma mais clara possível, aquilo que a Tua Palavra diz. E que essa palavra não seja apenas conhecimento, mas que possamos colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor e até a próxima semana. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei que para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova
novo